Se você quer começar a falar inglês de verdade, mas se sente perdido ou perdida, no meio de tanta palavra, tanta regra, tanta informação solta, respira fundo porque esse vídeo ele vai ser o seu ponto de partida. Nele, eu vou te mostrar os 50 verbos mais importantes do inglês cotidiano, os verbos que as pessoas utilizam o tempo todo em inglês. Esses verbos eles aparecem em conversas reais, em mensagens, viagens, reuniões, entrevistas também. Se você participa de entrevistas em inglês, você vai entender do que eu tô falando. Esses verbos eles são como as engrenagens da comunicação. Com eles, você vai conseguir montar frases, expressar ideias e se virar em quase qualquer situação. Com eles, você vai conseguir expressar suas próprias ideias e opiniões em inglês com muito mais facilidade e também entender muito daquilo que você escuta em inglês em conversas reais ou até mesmo nos filmes, séries e músicas que você escuta. Se você está começando, esse vídeo vai te dar uma clareza muito grande. Se você já estuda, ele vai te mostrar o que realmente importa e no que você realmente deveria focar. Então bora direto ao ponto, os 50 verbos que você precisa dominar e como utilizar cada um deles também, que é muito importante, com segurança e naturalidade. Antes da gente ir para os 50 verbos mais úteis no inglês cotidiano, como que você vai aprender esses verbos? Antes de você sair decorando eles, falando eles até sua mente gravar, né? Fala ele, fala a tradução, por exemplo, não é assim que a gente vai fazer. Você vai aprender esses verbos em frases e não isolados, e isso é muito importante, tá bom? Porque quando você aprende eles em frases, você lembra da frase onde você aprendeu ele, então você lembra tudo em conjunto, e isso é muito, muito importante para sua memória. Você vai priorizar os verbos mais comuns e os que têm múltiplos significados. Não tem por que a gente ficar focando em alguns verbos que até podem ser um pouco úteis, mas não tem tanta utilidade em várias situações, porque se você aprende um e você consegue utilizar ele em várias situações, ele é o mais importante, porque você não ocupa tanto a sua mente, você utiliza o tempo para aprender algo que pode ser utilizado o tempo todo, e é isso que a gente vai focar. Você vai fazer frases com o contexto real da sua vida, é muito importante que você faça isso, porque eu não conheço o contexto real da sua vida, eu vou te mostrar os verbos e você vai aplicar eles no mundo real com algo que faz sentido para você, assim a sua mente vai lembrar desse verbo com muito mais facilidade. Usar shadowing, repetição espaçada e produção ativa, então você vai falar, escrever e gravar utilizando os verbos, e também se você quiser saber um pouco mais sobre shadowing, eu vou deixar esse vídeo aqui só sobre essa técnica poderosa aqui no card em cima, tá bom? E antes da gente ir para os 50 verbos, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho que tem do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as notificações sempre que eu posto um vídeo novo. Então bora lá. Lembrando que eu separei aqui, tá? Esses 50 verbos mais úteis do inglês cotidiano em blocos. Então nós temos 5 blocos aqui e vai facilitar, porque nós temos a cada bloco 10 verbos e eles estão separados assim porque você vai lembrar deles com a própria utilidade que eles têm. Então são os verbos de ações diárias simples, depois comunicação, emoção e opinião, trabalho, estudo e os essenciais para o dia a dia, ok? No bloco número 1, nós temos o primeiro verbo, que é o verbo ir. Então, go. I go to work at 8. Eu vou para o trabalho às 8. Esse verbo go, ele é muito legal porque em inglês você vai ver que as variações, né, de conjugação verbal são muito simples. Então não importa se é eu vou, se é nós vamos, se é eles vão, o verbo go continua go para todo mundo. Então, qualquer frase que você quiser fazer com eu, nós, eles, por exemplo, você vai utilizar o go da mesma forma que é. Você não tem essas variações que nem a gente tem no português, que você precisa aprender todas as versões dele. Não. Se você quer falar nós vamos, você vai falar we go. Você e seu amigo vão pro cinema todo dia, tal horário, we go. Então eu conheço essas pessoas aí, eles vão sempre para tal lugar, they go. E assim em diante. Então pensa em uma frase em que você pode utilizar o verbo go, que é o verbo ir. Depois nós temos come, que é vir, que tem uma frase bem interessante, por exemplo, can you come here? Você pode vir aqui. E ele tem esse som meio assim, né? Come. E aí você vai ver a utilidade dele para vir, por exemplo, I come from Brazil. Muitas pessoas utilizam essa frase para falar sobre a sua própria nacionalidade, né? Eu venho do Brasil. E outra pergunta muito comum também é where do you come from? Que algum gringo pode chegar e perguntar para você, ei, de onde você vem? Né? Where do you come from? Aí tem o verbo vir, nesse sentido também. Get, como pegar ou receber. E aí você tem get no presente, tá bom? E got no passado. Mas esse verbo get, ele é muito legal nesse sentido de pegar ou receber. Por exemplo, I got a message from her. Então, eu recebi uma mensagem dela. Ou até mesmo, I get a message from her, sem estar no passado, né? Every day.
eu recebo uma mensagem dela todo dia. Também muito útil. Você recebe mensagens de quem? Coloca aí, I get a message from meu chefe, my boss, toda semana. Ou da minha mãe, toda noite. Ou da minha namorada, toda manhã. E assim em diante. Você vai pensar em algo que faz sentido para você. Nós temos 2 verbos aqui para fazer. Isso pode parecer um pouco estranho para quem fala português, porque em português nós só temos um. Mas em inglês você tem o verbo make, que é o fazer quando você cria algo. Normalmente quando você faz comida, né? Então, she, ou vamos pensar assim, eu faço um bolo, I make a cake. Every weekend, eu faço um bolo todo final de semana. Não, mas eu não faço bolo todo final de semana. Então a frase pode ser, eu não faço um bolo todo final de semana. I don't make a cake every weekend. Show de bola, faz sentido para sua vida. Essa frase aqui, por exemplo, she made dinner. Ela fez a janta. Também bem legal. E esse verbo fazer, esse segundo verbo que é para fazer, ele é utilizado principalmente para tarefas e ações. Então, eu preciso fazer meu dever de casa. I need to do my homework. Então, eu preciso fazer meu dever de casa, é uma tarefa, é uma ação. Ou até mesmo, I do my best. Eu faço o meu melhor. Então, uma tarefa, uma ação. De certa forma, a gente vai entender com essa divisão esses 2 verbos do fazer em inglês. Então, eles são muito bons porque você utiliza eles para muitas coisas do inglês cotidiano. Take, normalmente, é pegar ou levar. Então, quando a gente pensa no pegar ou levar, leva o seu guarda-chuva. Take your umbrella. Take tem uma música muito famosa também que é Take Me Home, Country Roads. Essa é uma música que é tipo assim, leve-me para casa. Estradas do país, né? As estradas secundárias do país. Então essa ideia de levar, então me leve para casa. Que as estradas do país me levem para casa. Escute essa música, também vai te ajudar a lembrar dessa palavra take com mais facilidade. E bring é trazer. Essa palavra bring é muito legal, você pode pensar assim, você em uma situação de um aeroporto, onde você vai pedir para alguém trazer um copo d'água, ou você vai pedir para alguém trazer alguma coisa para você, ou alguém tá te pedindo para você trazer alguma coisa. Bring your ID, please. Traga sua identidade, por favor. Bring me some water, please. Traga-me um pouco d'água, por favor. Put é colocar. Você vai pronunciar ela dessa forma, né? Put. Então, put your phone on the table. Coloque seu celular na mesa. Ou até mesmo put some water on my glass. Um pouco estranho, mas às vezes coloca um pouco de água no meu copo. De qualquer forma, a palavra put, o verbo put, é utilizado como colocar. Turn é como virar, mas a gente utiliza bastante o turn, por isso que ele está aqui nas ações diárias simples, a gente usa muito para ligar e desligar. Então você tem o turn on, ligar, e você tem o turn off, desligar. Ligar e desligar o quê? Muitas coisas dentro da sua casa, né? Todos os eletrodomésticos, as luzes. Então é interessante, né? Turn on the lights, turn off the lights. Liga, desliga as luzes. Turn on the heater, liga o aquecedor. Turn on the air conditioner, turn off the air conditioner. Ligar e desligar todos os equipamentos eletrônicos, basicamente, que você tem. Ligar, desligar o celular e assim em diante. Depois nós temos a palavra leave, ok? Lembrando que uma coisa interessante também que existe em inglês é que esse som de EA em inglês normalmente tem som de I, por isso que a palavra leave tem esse som de leave, que é de sair ou deixar. Então, eu tô partindo agora, I'm leaving now, tô saindo de casa, tá? Tchau, bye bye, I'm leaving now. Ou até mesmo, leave me alone. Pô, me deixa em paz, me deixa sozinho, né? Me dá um tempo. Então, essas palavras são verbos de ações diárias. Go, ir, come, vir, get, pegar ou receber. Make, do, fazer, só que eles têm usos específicos que nem eu coloquei aqui. Nós temos também take, como pegar e levar, principalmente levar, tá bom? Take your umbrella, leve o seu guarda-chuva. Take me home, me leve para casa. Bring é trazer. Put é colocar. Aí você tem turn on, ligar. Turn off, desligar. E leave como sair, deixar, ok? Inclusive, é uma frase muito legal de ser utilizada. Eu recomendo para os meus alunos que normalmente fazem viagens internacionais, para eles utilizarem essa frase para perguntar que horas que o ônibus parte, que horas que o trem sai, né? What time does the bus leave?
Ou não é o trem, mas é na verdade não é o ônibus, mas é o trem também, a mesma coisa. Que horas que o trem parte? What time does the train leave? Não, mas não é o trem, é o voo. What time does the flight leave? Ou the airplane leave? Que horas que o avião parte? E assim diante. Bem interessante para perguntar as horas com que o ônibus, o trem, o avião tá saindo, ok? Depois, nós temos alguns verbos de comunicação que você pode utilizar o tempo todo em inglês. Eles são say, que é dizer. Então, aqui, eu posso falar, por exemplo, I say that every day. Eu digo isso todos os dias. Eu falo isso todos os dias, mas no sentido de dizer mesmo. Normalmente dizer uma frase ou dizer algo para alguém. Por exemplo, ele disse que era ok. Ele disse que estava ok. He said it was ok. Inclusive, palavra interessante que é o said, é o passado do verbo say. Assim você já aprende as duas, né? Say, said. Eu digo isso todos os dias. I say that every day. Sorry, I didn't understand. Say that again, please. Não entendi. Você fala isso de novo, por favor? Meio que nesse sentido, você está pedindo para a pessoa repetir. Ou tell, como contar. Me conta a verdade, né? Me conta a verdade. Tell me the truth. Então a gente usa muito nesse sentido. Tell me the truth é me conte a verdade. Ou tell me a lie. Me conte uma mentira. Tell me a story. Me conte uma história. Conte-me uma história. E aí nós temos ask, como perguntar, tá? O que é interessante, que tinha um site também chamado Ask, antigamente, né, tipo uma rede social, onde as pessoas faziam perguntas umas para as outras, então a ideia era essa mesmo, onde você perguntava as coisas. Eu posso te fazer uma pergunta? Né? Can I ask you something? Aí você vai lá e faz a pergunta. Can I ask you something? Ou até mesmo, ask me something. Me pergunta alguma coisa. Ou até mesmo, I don't, se você fala sobre algo que é da sua própria natureza, né, da sua própria personalidade. I don't like to ask for things. Eu não gosto de perguntar por coisas, pedir por coisas, por exemplo. Ou I don't like to ask. Eu simplesmente não gosto de perguntar. Qualquer coisa que faça parte de você ou da sua personalidade, para você lembrar da palavra ask. Depois nós temos answer, que é responder. Please answer the phone. Ou até mesmo answer the question. Ou seja, responda o telefone, ele está tocando, né? Atende ele. Ou até mesmo responda as perguntas da prova, responda as perguntas que eu fiz para você. Answer, simplesmente isso. Talk é normalmente conversar. Lembre-se que o som ele é muito parecido com talk. E esse talk de conversar, ele é muito bom para conversas normais, assim, do dia a dia, né? A gente precisa conversar. We need to talk. Ou até mesmo, conversa comigo. Talk to me. Ou, eu tô conversando contigo. I am talking to you. Eu tô conversando contigo, não é com uma outra pessoa, não. I'm talking to you. Nesse sentido. Nós temos o speak, que o speak é falar. Normalmente a gente usa isso quando a gente fala uma língua, né? Então você pode falar assim, nossa, ele fala inglês bem. He speaks English well. Ou, se você não fala inglês tão bem assim, você chega pra alguém e fala, sorry, I don't speak English very well. Às vezes você tá numa viagem, você precisa falar que você não fala inglês tão bem assim, então a pessoa vai falar um pouco mais devagar, ela vai utilizar um vocabulário um pouco mais simples, porque ela vai entender que você não fala inglês tão bem. I don't speak English very well. Então é speak, de falar. Da mesma forma, vocês perceberam que tem EA aqui e o som é I, speak. Assim como eu falei para vocês que aqui nós temos a palavra leave e o som é leave. EA em inglês tem a tendência de ter um som de I em inglês. Como se fosse o I do português, né? Speak, leave. Call é ligar ou chamar. Essa daqui é I'll call you later. Não, vou te ligar mais tarde. Tinha aquela música famosa naquela época, né? Call me maybe. Então me liga, né? Talvez você pode me ligar. Call me maybe. Depois nós temos explain, que é explicar. Você percebe como que tudo isso é relacionado à comunicação, que esses são os 10 verbos relacionados à comunicação. Can you explain this to me? Você pode explicar isso para mim? Ou explain again, please.
usando o verbo again, a palavra again de novo, né? Utilizando o verbo explain, depois a palavra again, que nem a gente usou. Say that again, please. Você pode dizer isso, por favor? De novo, né, por favor? Ou, explique isso de novo, por favor. Explain again, please. Shout é gritar. Lembrando que o som ele é muito mais parecido com chá, tá? Shout. Don't shout at me. Não grita comigo. Ou até aquela música dos Beatles, né? Que era dos Beatles. Na verdade, eu acho que era de outra pessoa, dos Rolling Stones. É de alguém essa música. Twist and Shout. Você vai pesquisar agora na internet e você vai achar de quem é. Se você achar também de quem é, coloca aí nos comentários pra gente dar uma olhada. Twist and Shout. Mas esse shout mesmo é de gritar. Então, é interessante dar uma olhada na palavra shout, tanto num contexto de gritar alguma coisa que é legal, de gritar uma coisa que é ruim. Por exemplo, o chefe que grita com o funcionário, ou dois amigos que estão gritando um com o outro de brincadeira. E aqui também tem uma junção. Eu só coloquei a mais aqui, né, pra gente entender uma possibilidade de uso de verbo de comunicação. A gente tá usando o say de novo, tudo bem, não tô fazendo nenhuma pegadinha aqui não, mas junto com o hi, que é oi. Então, como a gente está falando sobre comunicação, é muito interessante ver esse tipo de frases sendo utilizadas em contextos de trabalho, ou até mesmo em contextos pessoais. Ei, eu conheço tal pessoa que conhece, né, um colega seu, diz oi pra mim, né? Diz oi pra ele, por mim. Say hi to your mom for me. Então, diz oi pra sua mãe, por mim. Ou seja, cumprimenta ela no meu lugar. Say hi. Então, diz oi para tal pessoa. Basicamente isso, muito interessante e também útil em vários contextos diferentes. De trabalho, com colegas de trabalho, ou até mesmo em contextos pessoais, com uma pessoa que você conhece, por exemplo. Depois, os verbos de comunicação, nós temos os verbos de emoção e opinião, que são bem legais de serem utilizados também. Muitos deles, com certeza, você vai gostar, tipo like, ou muitos deles você vai conhecer. Like, por exemplo, que é gostar, é o mesmo like que nós temos no Instagram, né? I like this song. Eu gosto dessa música, eu gosto dessa canção. Ou I like pizza. Simples, né? Eu gosto de pizza. Pode ser amar também. She loves coffee. Ou I love you. Esse é o clássico, né? Dos ursinhos de Dia dos Namorados. Né? Eu te amo. Eu amo você. Hate. É daí que vem a palavra hater. Quem é o hater? Aquela pessoa que odeia as outras pessoas na internet. Podem ter alguns aqui nos comentários ou não. Podem ter alguns comentários de várias fotos de várias pessoas no Instagram também. São as pessoas que odeiam as outras pessoas. E é por isso que ele é um hater, porque o verbo hate é odiar. Então, eu odeio segunda-feira. I hate Mondays. Ou até mesmo, I hate this movie. Eu odeio esse filme. Então, o hater é um odiador, aquele que odeia. Assim como um lover seria aquele que ama, um amante. Então a gente vai entender também essa ideia. Prefer, como preferir. I prefer tea to coffee. Eu prefiro chá do que café. Então, I prefer pizza. Às vezes a pessoa fala, o que você acha de você não sei o que, comer pizza ou hambúrguer? I prefer pizza. Eu prefiro pizza. Simples. Think, que é utilizado como pensar ou achar. Então, eu acho ou eu penso que isso é uma boa ideia. Você pode falar assim, I think it's a good idea. E também é interessante que aqui a gente está falando como uma opinião, né? Ou você pode colocar como pensar mesmo. I think a lot about this. O que você acha sobre esse argumento aqui? O que você acha sobre essa ideia? O que você acha sobre esse livro? O que você acha sobre isso que está acontecendo no mundo atualmente? Você fala, então, eu penso muito sobre isso. I think a lot about this. Aí eu think de pensar mesmo, ou de achar. I think it's a good idea, porque da mesma forma que você pensa que é uma boa ideia, você acha que é uma boa ideia também. Essa é a sua opinião. Believe é acreditar. Então, não, eu acredito em você. I believe in you. E também é muito comum ter essa frase, não sei se você já viu, nos Estados Unidos eles colocam muito adesivo em carro, que é I believe. Na verdade, é só I believe, que é eu acredito. É a foto de um alienígena, porque lá eles têm muito essa cultura de acreditar em alienígenas, e a frase é só eu acredito. Tem uma imagem de um alienígena, porque provavelmente essa pessoa que colocou esse adesivo no carro, ela acredita em alienígenas, mas a frase é simplesmente essa. I believe. Então, I believe in you, I believe, ou até mesmo I believe in God, eu acredito em Deus. É uma frase comum também de ver por aí. Need. Need é precisar. A gente pronuncia meio que ela dessa forma, assim, como se fosse need, né? Need. Para quem conhece jogos, né, tem o jogo Need for Speed, que é
uma necessidade, é precisar de velocidade, por isso que o jogo é um jogo de carros, né? Need for Speed, você precisa de velocidade, ou você precisa da ajuda tudo bem? I need your help, eu preciso da sua ajuda. Ou até mesmo só I need you, eu preciso de você. Se você já assistiu aquele filme As Branquelas, e tem aquela música que o Terry Crews canta no carro, ele fala I need you, e aí outras frases também, mas se você olhar, pode pesquisar, vai ajudar até você a lembrar dessa palavra need com mais facilidade, se você pesquisar essa cena também no YouTube e assistir ela de novo, e buscar a frase I need you que ele fala, que é bem interessante. Want, que é querer, então é diferente, né? I need you, eu preciso de você. I want you, eu quero você. Ou até mesmo, do you want a drink? Quando alguém está oferecendo alguma coisa. Você quer um drink? Do you want a drink? É muito comum também, uma dica extra. Quando nós usamos o want com to, né, querer fazer algo, por exemplo, I want to, vamos usar um verbo que a gente viu antes, go, eu quero ir. I want to go there. Eu quero ir lá. I want to go there. Muitas vezes o want to é abreviado para wanna. Vocês vão ver isso muitas e muitas vezes em filmes e séries e músicas. Então, I want to go there vai ser I wanna go there. É só uma abreviação comum do inglês em que o want to vira wanna. Quando vocês ouvirem isso por aí, vocês já sabem do que ele se refere. É simplesmente o verbo querer, ok? Não muda praticamente nada. Feel é sentir. Então, I feel tired. Eu me sinto cansado. Ou até mesmo, I feel okay, eu me sinto ok. I feel good, aquela música, né, do Garfield, que tem no filme do Garfield, I feel good, eu me sinto bem. Basicamente isso, essa é a ideia. Hope é a esperança. E aí lembre-se que esse H em inglês, os Hs em inglês, eles normalmente têm som de RR, que nem no português a gente fala rato, rua, hope, ok? Hope com P mudo. Não foquem muito no P, hope, não, é hope. Que é esperar ou esperança. Olha, eu espero que tudo dê certo. Eu espero que tudo vá bem. I hope everything goes well. Então, I hope you... Vamos usar o call, que a gente viu antes, que liga, né? I hope you call me. Então, eu espero que você me ligue. Eu espero que você ligue para mim. I hope you call me. Então, eu tenho a esperança de que algo aconteça. Depois, nós temos também verbos utilizados em contexto de trabalho e estudo. Por exemplo, work, o clássico verbo de trabalhar, que a gente utiliza com muita frequência. She works at a bank, ela trabalha num banco. Ou até mesmo, I work every day, eu trabalho todo dia. Estudo, o verbo estudar em si mesmo, study. He studies English every day, ele estuda inglês todos os dias. Ou I study English. Simplesmente, a pessoa fala para você, tá conversando em inglês, você fala, olha, você fala a mesma frase que a gente viu antes, né? I don't speak English very well. I study English. Eu estudo inglês. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Eu não falo inglês muito bem, mas eu estudo inglês. Ou até mesmo, I am studying English. Eu estou estudando inglês at the moment. Mas essa aqui é uma frase para uma outra situação quando a gente for falar do present continuous, ok? Mas só para vocês também conhecerem um pouco essa estrutura. Learn é o verbo aprender. Então você tem learn como aprender. E você pode utilizar I learn new words every day. Eu aprendo novas palavras todo dia. Ou I am learning fast. Eu estou aprendendo rápido. I am learning English fast. E outras coisas. Learn. Ele tem um som mais ou menos assim. Learn. Com o E, o R forte e o N. Learn. Teach é ensinar. E é por isso que teacher é professor. Porque é aquele que ensina. Então, teacher. Igual hate é odiar. Hater, o odiador. Aquele que odeia. Teach, ensinar. Teacher, professor. Aquele que ensina. Ele ensina matemática. Ela, né, ensina matemática. She teaches math. Teach me me ensina tudo. Everything you know. Me ensina tudo que você sabe. Teach me everything you know. Muito interessante também. Use, como usar. Muito parecido com o português. Por exemplo, eu uso esse aplicativo todo dia. I use this app every day. Ou, como vocês aprenderam a palavra saber aqui, né?
Me ensine tudo o que você sabe. Então, I know how to use this. Eu sei como usar isso. Ou eu sei como usar esse aplicativo. I know how to use this app. Try. Try é tentar. Ele tem um som meio de try mesmo. Try again. Lembra que a gente viu essa palavra again como de novo ou novamente? Então tenta de novo. Try again. Ou mesmo, try to learn English. Nós aprendemos a palavra learn aqui, né? Que é aprender. Então tente aprender inglês. Try to learn English. Practice é praticar. Você precisa praticar o speaking. You need to practice speaking. A gente aprendeu o need também, que é precisar. Você precisa praticar o speaking. You need to practice speaking. Practice English with me. Então, pratique inglês comigo. Practice English with me. Pode ser um colega falando, pode ser alguém que você conhece falando isso também, ou o professor. Check. O check a gente tem no português, que é muito claro também, verificar, né? Checar. A gente até criou nossa própria versão do verbo check, que é checar. Verifique seu e-mail. Check your email. Check your email. Só lembre que no português a gente fala che. Em inglês, esse CH tem um som de TCH do mesmo jeito que nós falamos a nossa palavra tchau em português, sabe? Tchau. Tchau. Check. Então, esse é o som. É como se fosse assim. É como se ele fosse pronunciado dessa forma. Check. Então, check your email. Você vai ver esse som muito comum em inglês também. Sempre que tem CH, quase sempre que tem CH em inglês, você tem esse som de tch, muitas vezes. Open, como abrir, e close, como fechar. Então pode ser open your book, abra o seu livro, ou close your book, feche o seu livro, ou close the door, feche a porta, please, por favor. Ou close your book, feche seu livro, por favor. Pode ser a janela também, open the window, close the window. Então, open, abrir, close, fechar. Depois nós temos alguns verbos que são essenciais para o dia a dia. Nós aprendemos o verbo know agora há pouco, que eu mostrei para vocês, que é saber ou conhecer. Então, eu conheço ele, I know him. Ou, eu conheço você, I know you. Ou, I don't know. Se alguém pergunta para você alguma coisa, você fala, desculpa, eu não sei, sorry, I don't know. See é ver, é o verbo ver mesmo, né? Então, alguém tá ali, você fala, o que você vê? What do you see? Você tá de binóculo, você tá no celular, o que você vê? What do you see? Ou, eu vejo o que você quer dizer. Eu consigo entender o que você tá falando. I see what you mean. Esse see é do verbo ver. Você viu que várias palavras que nós vimos até agora tinha dois E seguidos? A tendência é que esses dois E's em inglês vai ter som de I só. Então nós vimos várias palavras dessa forma, certo? Aqui, por exemplo, nós vimos no bloco 3, na verdade, o need, que tem esse som, need, dois E's com som de I. Feel, também da mesma forma, dois E's com som de I. No bloco 4, nós vimos... Não, nós não vimos nenhuma palavra dessa forma, nós vimos duas no bloco 3, mas agora a gente tem mais uma outra, que é see. E temos outra aqui que é sleep, dois E's, numa tendência do inglês tem som de I. See, ver. Look, olhar. Então, tipo, olha isso. Look at this. Ou olha pra mim. Look at me. Tem uma frase muito famosa também, se você já assistiu aquele filme do Coringa, aquele filme famoso do Coringa, ele fala essa frase, look at me, gritando com aquele cara que ele tá interrogando. Então a ideia é essa, se você pesquisar essa cena, você vai ver também essa cena muito chocante, que é interessante de lembrar. Se você assiste essa cena, provavelmente você vai lembrar da palavra look. Look at me, look at this, olha pra isso, olha pra mim. Watch, como assistir. Aí aqui você vai ver que tem um som realmente assim, como se fosse watch. Watch, do verbo assistir. I watch Netflix at night. Eu assisto Netflix de noite. Nós temos também watch this. Tipo, pô, dá uma olhada nisso, assiste isso, né? Observe isso. Watch this. Live, que é morar e viver. Por exemplo, I live em São Paulo. Ou I live in Brazil. E você vai ver uma coisa, que pode ser uma pegadinha pra gente falar português, mas a tendência é que quando tem o I no inglês, normalmente ele não vai ser pronunciado como se fosse o I do português. Então aqui a gente meio que pronuncia como I live. É muito mais com som de E do que com som de I. I live in Brazil. Ok? O I em inglês, normalmente em inglês vai ter som de I ou vai ter som de E. Quase nunca vai ter som de I mesmo, tá? Então você pode ter isso em mente.
Drive, que é dirigir, por exemplo, aqui tem som de I, né? Drive, que é dirigir, I drive to work, eu dirijo pro trabalho. Por isso que tem aquele famoso filme Taxi Driver, que é o motorista de táxi. Assim como teach é ensinar, teacher, professor, hate, odiar, hater, odiador, aquele que odeia, drive, dirigir, driver, o motorista, aquele que dirige, né? Aquele que odeia e aquele que ensina. Então é meio que essa tendência que a gente tem quando a gente acrescenta ER no final dos verbos em inglês. Você vai ver bastante esse padrão em inglês. Eat, que é comer. Bora comer alguma coisa? Let's eat something. Ou I don't eat pizza. Eu não como pizza. Ou I don't like to eat pizza. Eu não gosto de comer pizza. A gente está usando ainda um outro a mais, que é o like. Drink é beber, assim como a gente tem o drink no português, né? Ah, me vê um drink, 2 drinks. Esse drink em inglês é o verbo beber mesmo. Então, do you drink coffee? Você bebe café? Let's drink. Vamos beber. Basicamente isso. Sleep, dormir. E o passado de sleep é slept. Então, eu dormi bem. I slept well. Ou I don't sleep every day. Eu não durmo todo dia. Eu pulo um dia sem dormir. Algo do tipo. Wake up é acordar. I wake up at 7. Ou, julgando like, né? De novo, eu não gosto. I don't like to wake up early. Eu não gosto de acordar cedo. Então, nós temos aqui vários também verbos utilizados como os verbos essenciais para o dia a dia. O que é interessante para você pensar em todos esses blocos? E eu passei rápido por eles, porque o mais importante é você conhecer eles e depois utilizar em frases que faz sentido para a sua vida. Como transformar esses verbos em fluência? Você vai fazer uma revisão inteligente deles, então você vai pegar 5 verbos por dia, fazer 3 frases com cada um, ok? E essas frases têm que ser na sua rotina real, que tenha relação com a sua vida. Que seja também uma frase em que você possa utilizar em um contexto de trabalho ou um contexto em que você conversa com um gringo. Ele tem que fazer sentido para você. Isso que é o importante. Assim você vai lembrar deles com mais facilidade. Então pega esses verbos que eu coloquei aqui, revisa eles, 5 verbos por dia, 3 frases com cada um, utilizando eles na sua rotina, fala eles em voz alta, você pode gravar a voz com o celular, ou tentar explicar seu dia também, usando os verbos. Você pode utilizar algumas ferramentas, como o Anki, o Quizlet ou o Notion, para revisar os verbos com repetições passadas, ou você pode anotar eles no caderno também. O importante é revisar eles e utilizar eles dentro de contextos que fazem sentido para a sua vida. Esse é o mais importante. E aqui está um desafio, o desafio dos 10 dias. A cada dia, você foca em 5 verbos e você faz 15 frases, que nem eu coloquei, porque é 3 frases para cada um, então são 3 por verbo, e uma gravação por dia. Você não precisa gravar todos os vídeos. Todas as frases, né? Você simplesmente pega uma das frases, seleciona ela, grava e fala. Em 10 dias, você já vai ter praticado todos esses 50 verbos ativamente. E o seu vocabulário vai começar a se fixar de verdade, você pode ter certeza, porque você vai ter praticado eles, adaptado eles para sua rotina e eles vão estar fixos na sua memória. Assim você consegue entender muito mais aquilo que você consome e assim você consegue utilizar eles de uma forma muito mais natural em inglês. E você não precisa saber das 10 mil palavras para começar a falar inglês. Você pode começar com esses 50 verbos e ter eles muito bem estruturados na sua cabeça. Não fique focando em aprender cada vez sempre mais, se você ainda não tem esses 50 verbos estruturados, porque eles são utilizados o tempo todo, tanto para você escutar e entender, quanto para falar e expressar suas próprias ideias e opiniões. Se você dominar mesmo esses 50 verbos mais usados em inglês, você já vai conseguir se expressar e entender muita coisa e até mesmo conversar com nativos, mesmo que de uma maneira leve e mais básica. Começa por aqui. Usa esse vídeo aqui como mapa, pratique todos os dias, mesmo que seja só 10 minutos. Tente fazer essas 15 frases com esses 5 verbos por dia, porque em 10 dias você já vai ter praticado esses 50 verbos. Se depois for necessário, você dá uma revisada neles. Se você gostou também de aprender os 50 verbos mais falados em inglês, aprenda também as 100 palavras mais usadas na língua. Imagina se você tem os 50 verbos mais falados em inglês e as 100 palavras mais usadas na língua, o quanto que você não vai entender de tudo aquilo que você escuta ou assiste em inglês e o quanto que você vai conseguir falar também e utilizar o seu inglês no dia a dia, ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo, lembra de revisar ele e aplicar o desafio dos 10 dias e também comenta aqui embaixo alguma ideia de vídeo novo que você queira, né, num tema que você gostaria. Assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela e vejo você no próximo vídeo.